Uma igreja que eu falei para vocês desde o começo, que era permissiva. Amém? Amém. Uma igreja que era banhada de todos os dons. Uma igreja que tinha todos os dons, mas não tinha ou não sabia administrar o relacionamento com Deus para administrar esses dons. Pastor, mas o que você está querendo dizer hoje? Hoje é o nosso encerramento desse tema de olhar e observar uma igreja que era permissiva, como a igreja de Corinto. Então veja bem, nós estamos encerrando esse tema, olhando para aquilo que Paulo está orientando a igreja de Corinto a fazer, olhando para aquilo que Paulo está orientando a igreja de Corinto para corrigir os seus erros. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muita gente que se tornaram sábios, ou melhor, tinha a oportunidade de se tornar sábio ou sábia e não sabia como se administrar isso. Era uma igreja com todos os dons, mas não sabia organizar um culto, por exemplo. Era uma igreja com todos os dons, mas não sabia administrar a liberdade que o Espírito Santo dava para ela. Era uma igreja que, embora tivesse todos os dons, estava permitindo que o pecado estivesse ativo no meio do povo. Era uma igreja que não negociava, ou melhor, que negociava os princípios bíblicos, que não prezava pelos princípios, que fazia tudo de qualquer jeito. Um povo que tinha os dons de Deus, um povo que Deus olhou e foi abençoador, foi generoso com aquela igreja. Porque veja bem, quem não queria uma igreja, estar numa igreja que tinha todos os dons? Então Deus é generoso com aquele povo. Entrega todos os dons, mas o povo não considera a beleza do privilégio de servir a Deus da maneira correta. E Paulo está administrando isso, agora está corrigindo algumas coisas. E o que isso tem a ver com os dias de hoje? Quando Paulo chega no capítulo 12, nós vamos ver que Paulo está falando. Lá no capítulo ele vai falar, vocês têm todos os dons. E ele está falando no capítulo 12, vocês têm todos os dons. A um, Deus deu toda a profecia, outro sabedoria, o outro conhecimento, a ciência, as línguas estranhas, diversidade de línguas, a interpretação das línguas. Mas é o mesmo Espírito que está trabalhando. Na medida em que o Espírito deseja, no versículo 11 vai falar sobre isso, como Ele quer, Ele divide os dons entre o povo da igreja. Então veja bem, às vezes nós esquecemos que Deus está pronto para nos presentear. Só que existem algumas condições, não é porque Deus deu que de fato Ele vai usar. O que nos impede de sermos usados por Deus é a nossa falta de utilidade, é disso que nós vamos falar. Porque você pode ser útil para muitas coisas de qualquer jeito, mas para Deus existe um jeito certo. Embora seja o Espírito Santo que vai capacitar, que vai usar do jeito que Ele quer, como a Bíblia está dizendo, e é Ele que opera todos os dons, é Ele que opera todas as atividades necessárias para que o dom possa fluir, o nosso trabalho é permanecer sendo útil. Olha que interessante. Então você pode ter todos os dons, você pode ser o melhor, mas se você não estiver dentro dos conformes daquilo que o Espírito Santo deseja e agrada, você não será utilizado. Você não será útil para o reino. Você não carregará a responsabilidade, ou melhor, você não entenderá o privilégio da responsabilidade que carrega. Então veja bem, lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, é tão interessante que quando Deus cria o homem, Ele vai falar o seguinte: essa terra que está aí é para você governar. Essa terra que está aí é para você mandar em tudo. Nos animais, da terra, da água, as aves. Governe sobre todas as coisas. Mas a gente passa desapercebido por essas ordens de Deus, que são princípios estabelecidos para nós, igreja inclusive. Porque lá a Bíblia vai dizer também que não era bom que o homem vivesse só. Deus cria tudo e fala, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas aí Ele olha e vê o homem sozinho. E Ele cria para si também uma mulher, uma companheira. Ah, pastor, eu não estou entendendo nada, parece que não faz muito sentido, mas você vai entender já já. A sua utilidade, a minha utilidade no reino de Deus,
Só é possível, como nós lemos aqui, como está na versão do pastor, quando eu atendo com os meus dons a necessidade do próximo. Ah, mas eu queria ser o pastor. Eu vou dar exemplos aqui para você entender. Eu queria ser o pastor. Não caia nessa ilusão, tá? Ah, mas eu queria ser o pastor. Eu quero ser pastor. Eu não vou fazer isso porque eu quero ser a bispa. Eu quero ocupar o lugar da bispa. No capítulo 12 eu falo sobre isso. Eu quero que você leia isso em casa. E Paulo está dizendo o seguinte, usando a seguinte metáfora, a seguinte ilustração. Se todos os membros do corpo quisessem ser um apenas, onde estaria o corpo? Que vantagem tem eu ser o ouvido e querer ser a mão? Que vantagem tem se todos nós fôssemos a mão? Ou se todos nós fôssemos o olho? Ou se todos nós fôssemos cabeça? Então, quando Paulo está falando da utilidade, ele está falando: sirva da melhor maneira que você puder, naquilo que lhe cabe. Sirva da melhor maneira, naquilo que você pode fazer, naquilo que lhe cabe. A sua utilidade está em servir o próximo. E é por isso que muitas vezes nós erramos como a igreja de Corinto, porque nós queremos viver, aparentemente nós queremos isso, viver como Adão sozinho, antes de Deus criar a Eva. E qual que é o problema aqui? O ser humano, e aqui eu quero que você entenda, o ser humano, ele é carregado, ele é imbuído, é inerente ao ser humano que ele avance para um senso de utilidade. Quando não é por si só, é pelo outro. Alguém fala, ó, você precisa ser útil, ou você precisa fazer alguma coisa útil, não é assim? Nós procuramos trabalho não é só pela necessidade, mas procuramos trabalhar e fazer algo útil pelo senso de utilidade, pelo privilégio, pelo prazer que é em servir, em ser útil para alguma coisa, que seja até de forma egoísta, só para ganhar dinheiro, mas você é útil, servindo alguém, no seu trabalho, na sua empresa, fazendo alguma coisa girar. E isso Deus coloca no ser humano lá na criação. E o que Paulo está dizendo aqui? A manifestação do Espírito é dada a cada um de nós naquilo que lhe é útil, naquilo que você serve para fazer no ministério, na vida cristã, na vida espiritual, na igreja, na sociedade. Os dons do Espírito Santo de Deus é dado a cada um de nós para o que for útil. Então é por isso que você vai ver, nós veremos alguns homens e mulheres despontando para ser de repente políticos, outros com vocação para ser pastores, outros com vocações para outras coisas administrativas, pessoas que têm facilidade em conduzir um povo, pessoas que têm facilidade em lidar com pessoas que têm facilidade, é dom de Deus. Seja lá qual for a sua habilidade, é dom de Deus, tudo é dom de Deus. A Bíblia vai fazer uma lista de dons espirituais, dons naturais. Mas você tem que entender que no reino é diferente. Você precisa se mostrar útil. Paulo está falando isso para a igreja. Vocês têm todos os dons, mas vocês não sabem se disponibilizar para o Espírito Santo. Vocês têm todos os dons, mas vocês estão vivendo uma bagunça. Vocês têm todos os dons, mas não entenderam o que é ser útil na mão do Espírito Santo de Deus. Vocês têm todos os dons, e ele vai falando, vocês têm todos, nisso eu vos louvo. Vocês têm todos os dons, embora tenha todos os dons, vocês não sabem nem organizar um culto. Que isso? Paulo está falando, é isso que Paulo está falando, no capítulo 12. Só é possível, olha que interessante. Ah, pastor, mas Deus só dá dom para quem é da igreja. Não é. E é mais interessante ainda quando nós estamos lendo no começo do capítulo. Porque muita gente tem dom de Deus, não está na igreja e está falando indiretamente daquilo que Jesus faz. Mas não quer dizer que porque não está na igreja, ele não esteja falando uma verdade. Uma verdade é verdade até na boca de um mentiroso, embora seja descreditada. Caia em descrédito. Mas Paulo está falando, vocês precisam dar testemunho, vocês precisam aprender a
a estar disponíveis e ser úteis na mão de Deus. Porque não adianta ter tudo. E ele ainda vai reforçar no capítulo 13. Agora, com todos os dons organizados, aprendendo a organizar um culto, por exemplo, aprendendo a se disponibilizar de acordo com aquilo que a Bíblia diz, para o Espírito Santo agir, para o Espírito Santo trabalhar, para o Espírito Santo operar em vocês, no ministério, na vida e assim por diante. Agora vocês precisam entender que tudo isso precisa ser banhado pelo amor. Então nós, a partir do momento que nós somos criados por Deus, Deus coloca algo em nós que nos direciona para as nossas missões, para as nossas vocações. Porque imagino eu que o Espírito Santo de Deus olhava para aquela igreja e falava assim: ó, essa igreja vai me ser muito útil. Deus olhando para aquele povo, eu vou dar todos os dons, mas alguém precisa chegar para organizar. De repente eu e você na nossa vida nós estamos assim, paralisados, com tudo bagunçado, porque nós não estamos sabendo administrar aquilo que Deus nos deu de melhor. Nós não estamos sabendo organizar a nossa vida para servir o reino. Nós não estamos sabendo organizar a nossa vida para servir com excelência, dentro das nossas limitações, servir o Espírito Santo, servir o reino de Deus, servir a Deus, e Deus nos capacitando, nos imbuindo de autoridade, nos imbuindo de habilidades e capacitações, e deixar o Espírito Santo trabalhar. Que a Bíblia está falando, existe diversidade de dons, cada um precisa ficar no seu lugar, como dizem por aí, cada um no seu quadrado, mas nós não estamos sabendo identificar o nosso quadrado. É isso que Paulo está falando. Você é útil para Deus, amém? Amém. Nós somos úteis, amém? Amém. E eu vou fazer um parênteses aqui. Quando Deus traça um plano para mim e para você, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para a minha vida, quando Ele olha para a vida da bispa, da pastora e assim por diante de cada um de nós, Ele está falando o seguinte: Ele me será útil no reino. Eu tenho um plano. Vamos ler. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vou pular um pedacinho aqui do que eu ia falar, não sei nem que hora que é, mas eu vou falando, tá bom? Olha no versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aqui, irmão, o dom que ele está falando, as habilidades, aquilo que o Espírito Santo está te favorecendo porque você não merece, eu não mereço. Você pode procurar ser um profeta, você pode procurar ser um mestre, você pode procurar ser um pastor. A Bíblia está falando sobre isso, o capítulo 12 está falando sobre isso. Você que é ouvido no céu, nas suas orações, você que é escutar, as suas orações são ouvidas, as suas orações são escutadas no céu. Você pode procurar os melhores dons, mas você precisa aprender a ser útil. Porque se Deus falar assim para você, você vai ser um profeta, mas você não for útil, a Bíblia vai dizer: o servo inútil, aquele que faz o que pede, ou aquilo que ele só a vontade dele, não presta para nada. Quem não serve para servir, não serve. E o caminho, quem nos aponta é o próprio Deus. É por isso que eu preciso tomar cuidado em observar e querer ocupar um lugar que não é para mim ainda, ou ainda não foi destinado para mim de jeito nenhum. Pior ainda, né? É o que Paulo está falando no versículo 17, versículo 18, ele está falando: se todo o corpo fosse olho, onde estariam as mãos? Onde estaria a cabeça? Onde estariam as pernas? Onde estariam os pés? Onde estaria o corpo? Se todo mundo fosse pastor, se todo mundo fosse profeta. Cuidado com o que você deseja. Embora você possa procurar os melhores dons, cuidado em desejar ocupar um lugar que não é seu, porque você faz parte de um corpo. Você precisa entender que a sua vida só vai adiante, só vai avançar na medida que Deus permite e quer, dentro daquilo que você pode fazer, quando você está servindo, sendo útil no lugar que você foi colocado por Deus. Aleluia! Glória a Deus. E Paulo está perguntando: porventura são todos apóstolos? Porventura todos limpam a igreja? Porventura todos tocam? Porventura todos pregam? Porventura todos abrem a igreja? Porventura todos vão evangelizar? Porventura todos vão pregar nas ruas? Porventura todos vão cantar? Porventura todos vão orar como deveriam orar? Porventura todos terão o dom da oração, da intercessão? Não! E é por isso que às vezes a minha vida fica parada, como a igreja de Corinto estava.
Ah, Deus me chamou para ser evangelista, mas eu quero ser mestre. Meu irmão, você não está sabendo organizar um pouco da sua vida. É isso que Paulo está falando. Organiza. O versículo capítulo 11 vai falar sobre isso. Você tem muitos dons, você tem muitas habilidades, mas naquilo que você foi chamado, você não quer fazer. Deus chamou você para ser mão, você quer ser pé. Deus chamou você para ser pé, você quer ser braço. Deus chamou você para ser olho, você quer ser ouvido. Deus chamou você para ser ouvido, você quer ser boca. É isso que Paulo está falando. Existe uma discussão muito profunda aqui. Por quê? Nós estamos esquecendo que quem opera tudo isso é o Espírito Santo. Aí, você que é um vaso até despercebido no meio do povo, a galera toda tem destaque, você não tem. Ninguém nota você, ninguém te ouve, mas Deus está falando. Não importa qual é o lugar que você ocupa, se tem destaque ou não, se você é o menor dos membros, é o Espírito Santo que está te usando. Glória a Deus. Aleluia! É o Espírito Santo que está te capacitando, porque você foi chamado para fazer aquilo, e você se entrega e faz com excelência. Você não está tampando o buraco. Você não foi chamado para fazer qualquer coisa. Você não foi chamado para fazer de qualquer jeito. Você foi chamado para fazer com excelência e participar e ser parte de um corpo maior do que você. Quando a gente fala de igreja, estamos falando do corpo de Cristo. E olha que interessante, como eu vou participar do corpo de Cristo? Cristo é tão grande, Cristo é o excelso, é o Pai, é o príncipe da paz, Pai da eternidade. É o dono de todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. A Bíblia vai dizer isso lá em João. Então o que eu estou procurando? Qual é a utilidade que eu tenho no reino? Em que momento eu me mostro útil? Em que momento eu amplio a minha utilidade em servir a Deus? Eu não consigo romper. Eu não consigo romper. E aí o que acontece? A vida vai me apresentando situações e eu vou paralisando. Eu não consigo. Eu fico aqui aceitando tudo e de qualquer jeito. É assim que a igreja de Corinto estava. Aceitando e negociando com o pecado. Uma igreja legalista. Uma igreja sem propósito, embora tivesse todos os dons. Uma igreja carregada de um peso e de responsabilidade com a glória de Deus, mas não sabia servir. Não estava preocupado com o outro. Eu só posso ser edificado quando o outro é edificado por aquilo que eu estou fazendo. Eu sou edificado pelo outro, fazendo outra coisa em favor do corpo. Ah, mas ninguém me observa, ninguém vê o que eu estou fazendo. Mas às vezes não é para ver, irmão. Às vezes é para o Espírito Santo falar: permaneça fiel, deixe o Espírito Santo trabalhar. A Bíblia está dizendo: há diversidade de dons. Há diversidade. Existem muitas. Existe diversidade de operações. Deus vai trabalhar de várias maneiras diferentes. Amém. E nem todas elas serão vistas. Nem todas elas serão aplaudidas. Mas todas elas serão causadas e operadas pelo Espírito Santo de Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Os dons espirituais. E olha que interessante. No versículo 25 fala o seguinte: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Que hora que é, por gentileza? 9:15. Misericórdia. Para que não haja divisão no corpo, mas que antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Ah, pastor, eu não aguento, não sei, não quero, assim, eu não aceito. Aí, a gente não, né? Você precisa conversar com Deus. Porque essa dor que você sente de não aceitar aquilo que Deus chamou você para fazer, não é um problema da igreja. Ela se torna porque você se torna rebelde, mas é um problema seu com Deus. E olha que interessante, o seu senso de utilidade aguçado vai fazer com que você queira servir.
E qual que é o problema? O problema é que as nossas vontades foram contaminadas pelo pecado. E todas as vezes que o meu senso de utilidade é aguçado e quer servir, ele quer se expandir, ele vai servir o quê? A mim mesmo. E eu preciso tomar muito cuidado com isso. Porque todas as vezes que eu quero servir, mas estou em primeiro lugar preocupado em servir a mim mesmo, Deus, em Romanos vai falar que todas as vezes que eu abro mão daquilo que Deus está falando, ou que Ele quer falar e quer fazer, e eu não abro mão das minhas próprias vontades, Deus entrega a cada um de nós, eu e você, as nossas próprias vontades. E eu deixo de servir ao outro, servindo a mim mesmo, como se tivesse um Deus na barriga. Paulo vai falar sobre isso. E aí o nosso senso de utilidade torna uma perversão diante de Deus, porque você quer servir, está com boa vontade, e o diabo não é bobo, ele pega a sua boa vontade, distorce, e você começa a servir a si mesmo, deixando de servir o outro, deixando de servir o corpo, deixando de servir o reino, fazendo o que você não precisa fazer, fazendo o que não é para você fazer, e aí a sua vida fica paralisada, como a igreja de Corinto. Tinha todos os dons, mas não sabia administrar tudo isso. Tinha todos os dons, mas era uma igreja permissiva. Tinha todos os dons, mas não estavam servindo uns aos outros. A ponto de, na ceia, todo mundo, na hora do banquete, comer e deixar alguém sem comida. Tem muitas lições que a gente pode tirar aqui. Então, se você está padecendo naquilo que você precisa fazer, ou se você não está fazendo o que precisa ser feito, obviamente o corpo ele fica inoperante. Todas as vezes que, eu vou dar um exemplo aqui, e com todos os cuidados possíveis, né? Presta atenção. Você já percebeu que quando você tem dor de barriga, não é só a barriga que vai para o banheiro? É mais ou menos isso. Todo o corpo padece. Tudo fica fora do lugar. Tudo fica inoperante. É como se você obstruísse o fluir do Espírito Santo para que todas as outras partes do corpo fossem saudáveis. Mas não. Eu quero permanecer fazendo o que eu quero. Eu quero permanecer fazendo o papel do ouvido, embora eu seja a boca. Eu quero permanecer fazendo o papel da boca, embora eu seja os olhos. E se todo mundo fosse a boca, se todo mundo fosse o olho, se todo mundo fosse a mão, onde estaria o corpo? Seríamos um membro descartado. E isso não é o que Deus tem para mim e para você. O seu senso de utilidade, ele precisa ser banhado pelo poder do Espírito Santo, pela atividade e pela operação do Espírito Santo, porque senão, essa dor que você carrega de ser um inútil, faz com que você se afaste de Deus, falando o seguinte: Deus não me ouve, Deus não me quer, eu sou um imprestável. Mas não é verdade. Às vezes você está com o coração numa coisa que não é para você ainda. Às vezes você está no coração numa coisa que Deus não tem para você, e isso é pecado. Tudo que você faz desobedecendo à vontade de Deus se torna um pecado, mesmo que seja cheio de boas vontades, cheio de boas intenções. E o diabo é esperto, perito em fazer isso, pegar boas intenções, boas vontades e corrompê-las, para que nós possamos ser servos de nós mesmos. Não, mas isso aqui é certo fazer. Mas não é porque é certo fazer que você deveria estar fazendo. Porque às vezes Deus tem outra coisa para você e você está insistindo em ser ouvido, embora você seja não. Você está insistindo em ser um diácono enquanto de repente você é para ser pastor. Ou vice-versa. Entenda. Deus está nos chamando para ser organizado. Deus está nos chamando para desenvolver o nosso senso de utilidade no reino de Deus. Amém. Paulo está dizendo: deixe o Espírito Santo trabalhar, porque é Ele que distribui do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, da intensidade que Ele quer, mas você precisa ser aquilo que Ele chamou você para ser. Não dá para você querer ser tudo. Você precisa entender qual é o seu lugar, o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para servir melhor, não a si mesmo, mas o corpo de Cristo. Amém. A igreja de Deus. Porque se você, imagine você, se você é edificado a partir do momento que eu estou pregando a palavra, provavelmente eu serei edificado enquanto você está fazendo alguma outra coisa.
Enquanto Davi abre o culto, eu sou edificado. Enquanto a pastora abre o culto louvando, eu sou edificado. Enquanto eu estou pregando, vocês são edificados. Mas precisamos edificar uns aos outros. É para o bem dos outros. O dom que você carrega não é para o seu próprio benefício. O dom que você carrega não é para o seu próprio benefício. É para o benefício do corpo. É para o bem de todos. É para o bem, para a causa mais saudável, para o bem maior que é Cristo, para o bem maior que é a igreja de Deus, é para o bem maior que é o corpo de Cristo aqui na terra, para que você possa crescer, avançar. Você precisa crescer no lugar que Deus te colocou, embora possa parecer que seja um membro muito minúsculo, insignificante. Quando você cresce no lugar certo, todo o corpo cresce da maneira exponencial, de forma saudável. Amém. Glória a Deus. Ah, mas o que eu faço é insignificante. Não é. Se for Deus que te colocou ali, se for o Espírito Santo que estiver te conduzindo, nada é sem valor, nada é insignificante se for feito a partir da orientação do Espírito Santo, por menor que seja a tarefa. Paulo está falando isso. Então procure conhecer os melhores dons. Amém? Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. No capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Para mim finalizar. Olha o que Paulo está falando aí. As coisas na minha vida, na sua vida e na nossa vida, por mais, entre aspas, pequenas, entre aspas, banais que possam ser, precisam seguir um critério muito rigoroso diante de Deus. O meu testemunho diante do povo, o seu testemunho diante do povo, para a igreja, para a sociedade, para a sua família, precisa seguir um critério muito rigoroso. Pergunta para mim qual é? Qual é? Fala mais forte. Qual é? Glorificar a Deus. E não é o que eu estou falando. Vamos ler? Capítulo 10, versículo 31. Lê para mim, por favor. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 32, por gentileza. Jamais escandalizeis nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Amém. Ah, não, lê 33, por gentileza, para finalizar. Assim como agrada a todos os homens em todas as coisas, sem buscar proveito próprio, e sim o proveito de muitos, para que sejam salvos. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, Paulo está falando, seja comendo ou bebendo, as coisas mais triviais, essenciais da vida. É básico. Para sobreviver, seja comendo ou bebendo, glorifique a Deus. Não seja motivo de escândalo, nem para os judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Ou seja, nem dentro da igreja, nem dentro da sua casa, nem para os estranhos, para a sociedade. Porque ele está falando com o povo de Corinto, embora não fosse o povo judeu, ele está falando, não seja escândalo nem para os judeus, igreja, nem, ou melhor, casa, nem os gregos, a sociedade, nem a igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, ó Paulo, não buscando o meu próprio proveito, o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então tem coisa que eu e você, presta atenção aqui para mim, olha aqui para mim. Tem coisa que eu e você vai fazer, nós vamos fazer, nós podemos fazer. Mas que nem sempre será o momento certo de fazê-las. É por isso que eu preciso tomar cuidado. Ah, eu sou crente, eu tenho liberdade de fazer tudo. Tem sim. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. É por isso que eu preciso tomar cuidado, porque tem coisas que eu posso fazer, mas não devo fazê-las, por conta de outras pessoas que estão nos observando. E a igreja de Corinto não estava nem aí para isso. A igreja de Corinto estava assim, ó, não, vamos para a igreja, porque lá a gente encontra a galera, dia de ceia, a gente come todo mundo junto, e alguns que não levou nada não come nada, quem levou come tudo, é direito meu, Deus me deu o dom de profecia, eu sou o melhor, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, brigando entre eles.
Uma igreja cheia de dom de Deus, que Deus viu utilidade, porque nós estamos falando sobre isso, Deus viu utilidade do povo de Corinto. Aí eu faço uma pergunta: será que nós somos pior ou melhor do que a igreja de Corinto? Pensa, precisa me responder. Imagine você diante de Deus. Você é pior ou melhor diante de Deus comparado com a igreja de Corinto? Será que você e eu temos esse senso de utilidade aguçado? Aquilo que Deus colocou dentro de mim, de você, para que nós possamos avançar? Será que o meu crivo, o meu critério para seguir as ordens de Deus está banhado pelo Espírito Santo? Eu estou servindo às minhas próprias vontades dentro da comunidade de Deus? Será que eu estou servindo, sendo útil para o ministério? Será que eu estou permitindo que o Espírito Santo de Deus opere através da minha vida? Será que eu estou permitindo que Deus faça comigo o que Ele quer? Ou eu estou obstruindo o fluir do Espírito Santo e impedindo o crescimento da igreja através da minha vida, através das minhas pequenas atividades, a partir das minhas atividades insignificantes, aparentemente? Ou eu estou crescendo no lugar certo de forma saudável como Deus quer, embora também não pareça pequeno? Então entenda, irmão, não tem nada que é insignificante diante de Deus. Um passo que você dá precisa glorificar Deus. Um pensamento, um desejo, a estratégia de alcançar alguma coisa precisa glorificar Deus. É por isso que as nossas vidas estão paralisadas. De forma geral, a igreja, ela avança em números, mas perde o aspecto do crivo moral dentro da igreja. E não é só na igreja de Corinto, não. É na igreja atual. Se você der um Google, se você entrar no YouTube hoje, você vai ver um escândalo atrás do outro. Um pior do que o outro. Depois da flor de lis eu perdi a conta. Deus que me livre. Então nós precisamos entender isso. Não é para você. O que você tem em você é para o corpo de Deus. É para a igreja, o corpo de Cristo. Você pode desgostar, mas é Bíblia. É para o proveito de todos. Então o fato de você ser o que é na igreja, que é para o proveito de todos. O fato de você ser o que é na igreja, que é no lugar em que está, é para o proveito de todos. O fato de você estar no lugar que está é para o proveito de todos. Embora também precisamos de corrigir alguns caminhos, embora precisamos corrigir algumas atitudes, é para o proveito de todos. Deus não nos desamparou. Deus não desamparou você. Deus não desamparou nenhum de nós. Ele viu utilidade em nós. É por isso que somos dotados de dons espirituais. É por isso que temos os dons naturais. E Deus estava falando. Não é o pastor, é a palavra de Deus. O mesmo Deus que opera tudo em todos está querendo manifestar-se através do Espírito Santo para aquilo que você é útil. Versículo 6, versículo 7. Deus, olha que maravilhoso isso. Deus quer operar em você, em mim, em nós, a partir dos dons que Ele nos deu. E o operador de tudo isso é o Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso. O privilégio que é servir. O privilégio que é ser corrigido por Deus. O privilégio que é ser administrado e operado pelo Espírito Santo. Ô Davi, quando você for para a escola, passa por esse caminho. Quando você estiver na escola, fala com essa pessoa assim, assim, assado. Evita esse lugar, evita essas amizades. Pastor, quando você sair, evita tal tipo de atitude. Evita falar assim, evita falar assado. Quando for para o culto, ora antes. Ora um pouco mais. Cuida um pouco mais daquilo que é sagrado, daquilo que é eterno. Por quê? É para o bem de todos. Porque se eu falho na missão de ser pastor, por exemplo, a igreja não é edificada. Se você falha na missão que você foi chamada para executar, a igreja não é edificada. Não interessa se tem 2, 3 ou 4. Não interessa.
Porque a gente espera que os nossos frutos apareçam na multidão, e não é. É para o bem de todos que estão servindo a Deus. É o corpo de Cristo que precisa ser evidenciado. Lógico e óbvio que nós estamos procurando crescimento. E vamos falar disso também. Mas preste atenção. Não é quando cresce, é enquanto está crescendo. Deus está vendo utilidade em cada um de nós. Amém. Guarde essa palavra no seu coração. Versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Deus está vendo utilidade em cada um de nós. É só se colocar na posição. É só se colocar na posição. Porque Deus tem um caminho mais excelente para cada um de nós. Amém? Amém. Glorifica a Deus em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.